Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. vídeo. Meu nome é William e eu sou... O meu marido lindo. Isso. E hoje nós vamos falar sobre 10 motivos que levam as pessoas a casarem errado. Isso. Nós estamos lendo um livro, né? O livro do Miles Monroe, Propósito e o Poder do Amor e do Casamento. Isso. Um livro bem interessante. E ele fala, o capítulo 3, né? Por que casar afinal? Sim. E nós vamos listar hoje 10 motivos não saudáveis Uhum. e 10 motivos saudáveis Isso. para as pessoas se casarem. Exato. E aí a gente vai fazer uma divisão, né? Já digo que o William também tem um canal publicando fé, vou deixar o link aqui embaixo. E a parte 2 vai estar lá no canal dele. Isso então mesmo. você assiste aqui primeiro, que é a parte 1, que são esses 10 motivos não saudáveis para casar. Então você que já é casado, você vai ver aí, né? Não tem como fugir mais, já Sim. casou. Mas você pode mandar para alguém que ainda não casou, que tá noivo, né? Pra a pessoa ver se ela tem algum desses motivos, né? Se não tiver, melhor ainda. Mas, Isso. às vezes, é motivos que as pessoas nem sabem que existe, né? Tanto é que quando a gente tava lendo, a gente ficou meio assim com alguns motivos. A gente não sabia que existia. Mas a parte 2 vai estar lá no canal do William e eu vou colocar aqui embaixo. Então, depois, você vai lá assistir, se inscreva no canal dele, que aí a gente vai colocar a parte 2 lá. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. 10 motivos não saudáveis que levam as pessoas a se casarem. Número 1. Pra magoar os pais. Interessante esse, né? Esse é um motivo que parece meio bobo, né? Sim. Mas às vezes as pessoas, elas fazem sem perceber, muitas das vezes, né? Aqui no livro ele fala da pessoa, né, que tá querendo casar, tá cansada de receber ordem dos pais, ter que fazer tudo que os pais mandam. Sim. Então meio que quer se rebelar, né, ter a sua própria liberdade, Sua independência. sua independência. Isso. E acha que o casamento é para isso, essa fuga, né? E aí ele vai dizer que não tem nada disso, que se a pessoa foge da casa dos pais, provavelmente ela pode vir a fugir do casamento depois que as coisas talvez ficarem difíceis, né? Exato, porque quando a gente tá na casa dos nossos pais, né, são os nossos pais, as pessoas que nos criaram desde quando a gente era pequeno, desde quando a gente se entende por gente. Foi as pessoas que nos criaram, ou as pessoas que foram criadas com os avós, né? Porque existem também, então, tios, enfim, que consideram como pais. E essa pessoa, ela exerce uma autoridade sobre a nossa vida, né? E muitas das vezes eles vão falar coisas assim que às vezes a gente não quer ouvir, mas são os nossos pais, e eles falam pro nosso bem. Mas tem momentos que a gente não quer muito ouvir, ou seja, às vezes a gente encontra uma pessoa, né? A você, talvez aí, encontra uma pessoa e acha assim, eu vou me casar só pra magoar os meus pais, pra encontrar alguma forma deles não me terem aqui mais e eles meio que pagarem pelas coisas que eles fizeram, né? O motivo 2 vai muito de encontro ao que foi falado no motivo 1, que era para escapar de um lar infeliz, seria o motivo 2 aqui que ele dá no livro. Isso. E esse é um motivo que eu já conheci, eu acho que esse é o motivo mais comum, né? Que as pessoas, elas escutam, porque às vezes, eu acho que, posso falar, eu acho que toda casa existe, às vezes, brigas, né? Sim. Discussões ali, que a gente não tá muito, que não é muito agradável, né? Com certeza, nenhum filho gosta de ver os pais brigando, e às vezes até assim, os pais não querem realmente brigar na frente dos filhos, mas não existe ali talvez uma maturidade, que a gente não vai entrar muito nesse assunto, mas que existe esse lar meio que confuso, né, de brigas, então a pessoa ela quer casar também por esse motivo. Sim, vai muito na questão da fuga novamente, né? A pessoa quer fugir dos problemas, quer encontrar um parceiro que ajude nisso, mas a pergunta que fica é se quando acontecer na casa dele, né, no lar deles, dos casados, o que ele vai fazer, qual que é a posição que ele vai tomar, será que vai fugir de novo, vai encontrar uma outra forma de fugir, por isso que é um motivo não saudável para o casamento. Exato. Às vezes a pessoa que ela tá nesse motivo 2, né, que ela casou por esse motivo, ela é uma pessoa ferida também, né, pelas coisas que aconteceram, então ela não foi curada, viu o que aconteceu com os pais, mas ela quer sair também de casa, né, e ela não tem uma maturidade nesse sentido, né, emocional ali, e aí às vezes ela vai cometer os mesmos erros no casamento dela. Sim. Né? Então...
por isso é um motivo não saudável. Sim. Número 3, uma autoimagem negativa. O autor vai dizer que alguns se casam na esperança de que isso fará se sentir valorizados e lhes dar significado à vida. Então a pessoa encontrou alguém que fala palavras bonitas para ela, que pode ter completado ela, entre aspas, Sim. e ela se vê de uma maneira errônea, né? Uma autoimagem negativa, baixa estima, ela não reconheceu ainda sua identidade, enquanto uma pessoa que elogia, que fala aquilo que ela quer ouvir e acha que casando com essa pessoa isso estará resolvido, mas a verdade não, porque aí a identidade dela, mais uma vez, ela não consegue se encontrar, né? Porque ela vai se apoiar em outra pessoa para dizer quem ela é. Quem ela é, que ela pode ser. Porque, assim, o que ele até trata aqui, que a gente estava discutindo sobre isso, é que nós somos cristãos, né? Então, nós acreditamos que quem diz quem nós somos, como eu posso dizer, firma realmente a nossa identidade, é Jesus, né? Exato. Então, ele é que nos diz quem nós somos, como ele nos vê. Então, se nós não nos enxergarmos como filhos de Deus, né, como pessoas que merecem sim ter o melhor, a gente vai ficar dependendo, como ele falou, das palavras da outra pessoa. Ou seja, eu não tenho uma identidade firmada em Deus, então eu vou procurar isso em outra pessoa, ou seja, num relacionamento. Então, por isso que esse é um dos motivos não saudáveis para a pessoa casar, uma pessoa que tem uma autoimagem negativa sobre ela mesma. Porque é bom, né, a pessoa falar coisas boas pra você, falar coisas boas a seu respeito, mas nem sempre isso vai acontecer. Uma das frases que nós separamos aqui nesse ponto é que o casamento aumenta os defeitos de nosso caráter e expõe nossa vaidade. E o que quer dizer que pode se tornar as coisas piores, né? A partir do momento que aí aquela pessoa que falava coisas boas passa a falar o contrário, e aí como é que vai ficar essa situação, né? Sim. Por isso é um motivo não saudável para as pessoas se casarem. Primeiro, elas devem resolver, né, sua identidade, ter uma Cristo-estima, né, que é pensar de si mesmo como Cristo pensa. Nós somos imagem e semelhança. E aí ela pode encontrar um parceiro para dividir a vida, né? Não Exato. para se complementar no sentido de preencher uma visão negativa que ela tem da vida, de si mesmo, né? Mudar isso. Sim. Ponto 4. Casar para se recuperar. Esse casar para recuperar é a questão do você terminou um relacionamento, às vezes você que tá assistindo a gente, você terminou um relacionamento recente. E às vezes, eu acho que talvez todo mundo já tenha feito isso em algum momento, né? Talvez você que não se relacionou, nunca namorou, desceu, mas a pessoa que ela já se relacionou com alguém, quando ela termina, ela fica naquele sentimento de luto, vamos dizer assim, né? Porque ela tava com a pessoa, enfim, mesmo que eles discutiam, ele gostava da pessoa, É um né? parceiro, né? Exato. Via como a outra pessoa como parceira. Então, quando isso termina, ainda mais se foi muito tempo, a pessoa, ela tem aí entra a questão da imagem, de talvez assim, o que será que vai ser agora? Não consegue ver um futuro, de uma certa forma, sem aquela pessoa, né? Então, entra a questão também, acredito, da questão da autoimagem, porque é normal, né? Você termina um relacionamento, você não queria que aquilo terminasse, porque ninguém começa a namorar pensando que aquilo vai acabar, a não ser que seja acabar para um casamento, né? A pessoa acredita que aquilo ali vai durar. Então, quando isso acaba, muitas pessoas, elas não dão uma pausa, assim, não dão um período mesmo de se conhecerem, de se dar a oportunidade de conhecer outras pessoas, mas da forma certa, no tempo certo. Ela simplesmente passa de um relacionamento pro outro e acha que o outro... eu já ouvi essa frase que fala que um amor cura o outro. Mas não nesse sentido... Sim. Ainda mais para sair para um casamento, né? Exato. Aí vai encontrar o outro e já decide se casar para não passar pela mesma situação. Exato. E o ponto 5 do livro fala justamente isso, né? Os dois se assemelham muito. Medo de ser deixado de lado. Então é isso,
tem um problema, uma situação ali que passou, terminou recentemente, e acha que não vai encontrar outra pessoa. Isso é normal, né? Todo mundo pensa isso. Todo mundo pensa em algum momento. Não vou achar ninguém, é que eu não sou tão bom assim. Mas da mesma forma que um homem pode pensar assim, a mulher também pode pensar assim. E nós cremos que com certeza tem muitas pessoas boas aí, né, para um cristão se relacionar e casar e cumprir o propósito da família, né, que é o projeto de Deus. Exato. O sexto motivo é medo da independência. O que seria esse medo da independência? Aquela pessoa que ela foi muito protegida, não sei, pelos pais, mimada pelos pais. Eu acho que em relação a tudo, né? Sim, vamos colocar muito financeiro, emocional, tudo, né? A pessoa que ela não podia fazer nada, que os pais já... Super protetora. Super protegia. Não, você não pode fazer isso porque você não pode sair, você não pode... Então a pessoa, ela casa e ela tem um medo também, né? Da independência e ela quer passar... A mesma coisa que os pais faziam com ela, meio que ela espera que o cônjuge vai fazer também, né? Então ela fica... Aqui no livro fala que os filhos que crescem independente de seus pais com frequência entram no casamento esperando que seu cônjuge tome conta deles e lhe propicie a mesma segurança que sempre tiveram. Então, por que não é um bom motivo, né? Porque quando você vai casar, você vai estar construindo a vida ao lado da outra pessoa, né? Os dois vão passar por situações, talvez de insegurança, incertezas, que talvez não acontecia na casa dos pais, que eles já viveram essa parte da vida, talvez já tem uma estabilidade emocional, da família, financeira, etc. Então, essa aventura, ela meio que não quer passar, né? Esse medo da independência, né? Então, esse é um dos motivos não saudáveis para se casar. Exato. O sétimo motivo é medo de magoar a outra pessoa. Aí também vai no outro ponto, né? De pessoa que quer se relacionar porque ela terminou, se sentindo vazia. Do outro lado, medo de ficar sozinha. Medo de ficar sozinha. Do outro lado tem quem se casa pelo motivo de não querer magoar o outro lado, né? Não pensa muito em si. Né? É o extremo aí, né? Um pensa em si demais, o outro pensa na outra pessoa, né? O que é aquele rapaz vai fazer sem mim? O que é a família, né? Envolve família, situação complicada, que realmente né? é complicado, né? Porque quando você, por exemplo, alguém te pede em casamento, vamos supor, e você não tá preparado para aquilo, às vezes a pessoa, ela fala coisas que você nem imaginaria. Por exemplo, o livro cita, né? Que a pessoa fala... Eu já ouvi, né? Casos assim, da menina querer terminar com um rapaz, ele falar... se você terminar comigo, eu me mato, eu não consigo viver. Essa é a pessoa que não tem identidade firmada em Deus, né? Porque ela acha que ela não vive sem a outra pessoa. Exatamente. Então, esse não é um bom motivo para você se casar. Porque você vai ter pena da outra pessoa, porque você acha que ela depende de você. Não. A outra pessoa também depende de Deus, como você depende de Deus. E se há alguma ligamento emocional, uma dependência emocional, tem que ser resolvido de outra forma, né? Não num casamento. Sim, porque casamento é pra vida, né? Então, se aquela pessoa, ela já dá esses sinais pra você que ela é muito apegada em você, até acontece muitas... Depois, né, de casar, a pessoa ela não consegue, assim, se você, sei lá, conversa com outra pessoa, você já tá praticamente traindo ela, então ela, né, infelizmente acontece, ou ela se mata, ou ela mata outra pessoa, porque ela tem essa dependência emocional que a gente tá falando. Então acontece muito, né, a gente vê na televisão muito. Exato. E um dos motivos é esse, né? Então, a amargura, o rancor, né? Sim. Então, se você tá num relacionamento assim, você precisa repensar aí se realmente é só um momento, né, às vezes ali da pessoa, ou se realmente essa pessoa ela tem essa dependência emocional de você e você da pessoa, porque esse não é um dos motivos não saudáveis, né, pra casar. Oitavo motivo não saudável. Liga muito com o anterior, né, para ser terapeuta ou um conselheiro de outra pessoa, né? Volta pro lado de entender mais a outra pessoa, né? Ser um serviçal, um psicólogo, né? Para atender as necessidades da outra pessoa, né? E a gente sabe que o casamento não é isso, né? É para atender as necessidades de ambos caminharem junto, ambos partilharem junto a vida. Não é para um
né, somente satisfazer o outro e vice-versa, né? Sim, é a questão assim, claro, né? Você vai pedir a opinião da outra pessoa, a pessoa vai te Com aconselhar. certeza. Isso aí é sem dúvida, precisa existir, mas não que a pessoa ela dependa tanto de você a ponto dela nem conseguir fazer nada sem o que você falar, né? E você precisar ali estar a todo momento meio que em cima da pessoa. Ah, eu preciso aconselhar essa pessoa em tudo que ela vai fazer porque ela não consegue fazer nada sem mim, né? Em tudo ela precisa de realmente um psicólogo, como tá falando aqui, um terapeuta, né? É interessante essa parte. Sim. Ponto 9. Por causa das relações sexuais, um motivo não saudável aí, né? Muitos fazem isso, né? Principalmente aí na igreja, né? Porque o pessoal que não crê da forma que a gente crê, isso não é tão importante, mas para a igreja, esse e o ponto 10 pode até ser um pouco polêmico, né? Mas Sim. é a realidade. É porque, como a gente citou em algum ponto aqui, nós somos cristãos. Então, se você é uma pessoa que partilha do mesmo princípio, né, você acredita no porquê nós não devemos ter relações sexuais antes do casamento. Isso ainda é um tabu, tanto dentro da igreja como fora, falar sobre isso, né? E não é nem porque, por que eu não posso fazer sexo antes do casamento? Ai, nossa, mas é uma coisa tão normal. Envolve muita coisa, né? Os princípios, né, Sim. cristãos, a Bíblia deixa claro em 1 Coríntios, né? Sim. E nós que somos cristãos acreditamos nos mandamentos, que Deus preservou isso para o casamento, né? Exato. Que quisesse que essa união fosse mantida no casamento, a união sexual do cônjuge, do parceiro, né? Para que você não precise enfrentar dificuldades também de emocionais, né? Problemas de Exato. cada dia ter uma pessoa, uma parceira e aquilo ali trazer dificuldades para a vida, né? Muitas Manchas, marcas, né? marcas. E é por causa disso, né? É porque as pessoas, elas veem tanto, acho, dentro da igreja como fora, como se Deus estivesse punindo, né? Tipo, Sim. ele criou porque sexo é criação de Deus, né? Isso é bom, sim, né? Não é algo que é ruim, que é do demônio, não, que as pessoas falam isso. Mas Deus, ele está, de uma certa forma, nos prevenindo, nos protegendo de algo ruim. Porque, como ele falou, o sexo, ele traz uma conexão, não sei como eu posso dizer, porque a Bíblia fala, né, se tornam uma só carne, então as suas emoções, tudo seu, o espiritual, ele é dividido com a outra pessoa, né? Nós acreditamos dessa forma. Então, não é que Deus está punindo você e dizendo, você não pode fazer sexo antes do casamento, porque muitas das vezes as pessoas, elas só falam isso para as outras pessoas. Tanto os pais falam para os filhos, ou a igreja fala, você não pode fazer, mas elas não explicam o porquê, qual é a consequência disso, por que Deus não quer que você faça isso antes do casamento. E uma das coisas é o que a gente falou, né? Porque tem consequências e você não é casado com a outra pessoa. Sim. Você simplesmente pode terminar aquilo e vai seguir sua vida e você vai ficar preso àquela pessoa, assim como a outra pessoa vai ficar presa a você, né? E também leva ao ponto 10, né? Que é um dos motivos não saudáveis para se casar, né? Por causa da gravidez. Isso. Então, isso é o início, né? Que a gente vê muito hoje, né? Mães solteiras criando seus filhos na dificuldade, sem um apoio ali do parceiro. Sim. Tantas situações ruins que a gente já sabe, né? Acontece nesse ambiente. Mas, no ponto de vista aqui do livro e nosso, não é um motivo também para se casar, né? É claro que uma criança nascida no contexto familiar, ela tem muito mais condições saudáveis de desenvolver-se na vida, né, etc. Não que outra criança que foi criada sem os pais, de repente, não tenha. Mas nós estamos falando de um contexto geral, né, da família, de pai, mãe criando seus filhos, né, e tudo mais. Então, o projeto era assim desde o início, né? Então, por isso que Deus preservou o relacionamento do homem e da mulher para o casamento, para que, se acontecer isso, está num ambiente, se acontecer a gravidez, um ambiente seguro, onde a criança pode nascer, né? Que já não é fácil no sentido de só porque está num casamento, vai ser tudo, né, maravilhoso. Mas
é um ambiente mais seguro, né? Como É você a chance falou. de dar mais certo, né? Sim, Nada é garantido, né? Exato. Mas os princípios, são princípios que a gente procura cumprir para que você colha, né? A lei da semeadura, né? Exato. Então, por isso, nós acreditamos, conforme o livro, ponto 10, a gravidez não é um motivo saudável também para o casamento. Porque tem muitas pessoas, né, ou pais, ou até a própria pessoa acha, eu engravidei, eu preciso me casar com aquela pessoa. Não necessariamente, né? Às vezes tem pessoas que acontece isso, se casam e dão certo, né? Sim, tem de tudo. A gente tá falando de coisas assim, né? O que deveria acontecer, que pra gente que é o certo, né? Que tem a chance de dar mais certo, como ele falou. É isso, gente. Esse foi mais um vídeo. Nós falamos aqui os 10 motivos não saudáveis para se casar. E, como eu falei, a parte 2 dos 10 motivos saudáveis para se casar, vão estar lá no canal do William, que eu vou deixar aqui embaixo. Então você vai lá, se inscreve e assiste a parte 2 e deixa o seu comentário aqui se, né, o que você achou desses 10 pontos que a gente falou, se você concorda ou não. Se você, nesse livro, vou deixar aqui embaixo também, porque vale a pena ler, né? Sim, muito interessante. Exato. Ele ensina bastante coisa que realmente, às vezes, a gente não tem nem noção, mas que é bom a gente estar se inteirando, né? Então eu espero vocês aí na parte 2, lá no meu canal. Um grande abraço. Tchau. Tchau.